Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu sou o Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Nós estamos aqui nos estúdios Vida Moderna em São Paulo. E eu vou bater um papo aqui agora com Marcelo Salles, que ele é vice-presidente comercial para clientes Enterprise da DocuSign. Tudo bem, Marcelo? Como é que você está? Ô, Guido, tô bem. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Obrigado igualmente. Obrigado por seu tempo, inclusive. Eu sei que a sua agenda é bastante concorrida. Você separou para mim aqui. Muito obrigado, viu? Sem dúvida. Vamos lá. Marcelo, explica para mim rapidamente o que é a DocuSign, para quem está ouvindo e vendo a gente saber do que a gente vai falar aqui. Perfeito. Acho que a maneira mais fácil, hoje em dia, a DocuSign ela tem um nome que fala por si, né? Então, quando a gente comenta, na DocuSign, todo mundo, eu assinei um DocuSign hoje, eu fiz um DocuSign. Então, ele acaba virando referência da própria assinatura eletrônica, né? A DocuSign criou uma categoria de mercado há 20 anos atrás, que foi a assinatura eletrônica de documentos, né? Então, nós vimos muito forte, ganhamos uma atração enorme na pandemia, como a grande maioria das empresas digitais de tecnologia, né? Então, a empresa teve um boom muito grande durante a pandemia, onde todos os processos se digitalizaram, né? E ali a gente ficou ainda mais conhecido. E de uns 3 anos para cá, a DocuSign ela vem se posicionando como uma plataforma de gestão de acordos e contratos, né? Então, a gente sai de ser exclusivamente uma plataforma de assinatura eletrônica, onde você recebe um documento, pessoa física, jurídica, e assina e devolve, aquele documento está concluído, para a gente ser uma plataforma de gestão de contratos e acordos de uma maneira mais ampla, desde uma criação de um documento, né, a geração de um documento, com suas cláusulas, minutas, revisão desses documentos, assinatura, ela entra dentro do processo, e o pós-assinatura, que é super crítico para a parte analítica, né? A gestão daqueles documentos, um repositório para que aqueles contratos depois tenham um local onde ele pode ser armazenado e analisado por uma continuidade, porque um contrato ele tem um começo, meio e fim, né? O fim dele é a renovação, quando aquele contrato tem que ser renovado e começar tudo de novo. Então, é essa categoria. Então, hoje a gente entra como uma plataforma de assinatura e gestão de acordos e contratos. Me diz uma coisa, é mais curiosidade mesmo, porque várias pessoas já me perguntaram isso ao longo dos anos aí. Muita gente ainda tem dúvida sobre assinatura digital e certificado digital. Quer dizer, pode parecer estranho para quem é desse meio, mas essa dúvida ainda de vez em quando aparece. Lá atrás, logo que surgiu a assinatura, o que surgiu primeiro? Assinatura digital ou certificado digital? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas cria confusão. Assinatura digital. Foi a assinatura digital, Foi a assinatura digital, Tá, porque principalmente lá atrás, quando tinha assinatura digital já, aí surgiu o certificado digital, a pessoa fala, mas eu tenho já. Não é isso que você tem. Para ele dar um embasamento à assinatura, né? Ele dá um nível de segurança maior para aquela assinatura, para ter a certeza de que é aquela pessoa que está assinando e tem os poderes para assinar por aquela empresa. E hoje em dia praticamente ninguém mais assina no papel e leva para cartório, né? Principalmente na empresa, né? Ou tem isso ainda? É raríssimo, mas ainda existe... Existe exigência disso ainda, de assinatura em cartório? Existe. Para várias operações, quando a gente fala de operações imobiliárias, transações para transferência de veículo. Não, transferência de veículo sim. Ainda existem algumas operações e alguns nichos que vem sendo exigido a parte de assinatura em cartório em papel. Inteligência artificial, como é que está em assinatura digital? Quer dizer, ela está em praticamente todo lugar, né? Eu diria para você que a assinatura digital não é muito o core de uma inteligência artificial em assinatura, né? A DocuSign ela lançou agora, em cima da plataforma de CLM, que é essa gestão de acordos e contratos que eu comentei contigo, é o IAM, né? Que é Intelligent Agreement Management. E aí a gente olha para uma gestão inteligente de contratos. Essa é a nossa plataforma que está chegando agora no Brasil. A gente lançou no último dia 30, nos Estados Unidos ela já vem aí na nossa matriz há uns 3 meses. 30 de setembro, ontem. Foi liberado aqui no Brasil a nossa primeira versão do IAM.
E essa embarca uma inteligência artificial nessa nova versão que a gente vem trazendo, que vem sendo evoluída aí provavelmente até o próximo ano, até o final do próximo ano, para que a gente possa entregar uma funcionalidade de inteligência artificial dentro das análises de contratos. Dá um exemplo. Ela entra muito mais na parte final de análises, né? Então, para a gente poder entender um pouco, depois que eu assinei alguns contratos, quais tipos de contrato eu tenho determinada cláusula que está desatualizada, né? Quais tipos de contrato eu tenho algo relacionado à sustentabilidade? Eu não preciso necessariamente ter a palavra sustentabilidade, mas eu tenho alguns termos que se relacionam com sustentabilidade, que pode ser das mais diversas cláusulas ali de um cliente, para apontar quais aqueles contratos que têm cláusulas de sustentabilidade embarcada. Os vencimentos, quais contratos eu tenho a vencer dentro dos próximos meses e que envolvem uma cláusula de reajuste monetário de GPM, por exemplo. Então, é a parte analítica que embarca muito a inteligência artificial para ajudar no pós-contrato, para que a gente possa atualizar e entender, inclusive, os riscos que eu tenho em determinados contratos para que eu possa tomar alguma ação. Então, essa é a ideia aí da inteligência artificial dentro dos contratos. Quer dizer, porque até agora não era assim, né? Até agora precisava ter um Excel lá, brincando, tá? Exato. Precisava ter uma base de dados lá imensa para ficar gerenciando tudo isso, né? Eu diria para você que a grande maioria das empresas hoje em dia ainda armazena os seus contratos de uma forma estática. Sim, né? sim. Então a gente tem, ou esses contratos estão num flat file, ou esses contratos estão armazenados em alguns PDFs que estão encostados em algum arquivo, em algum armazenamento em cloud do cliente, e isso está ali sem muita inteligência. Então, é muito difícil ter algum tipo de interação com esses contratos, né, com esses documentos. A hora que você traz vida para esses contratos, a gente consegue trazer atributos a eles que possam nos permitir tomar decisões mais assertivas e fazer análises mais assertivas. Você consegue dar vida para o legado, então? Também. Se a gente faz um projeto com um cliente, a gente consegue importar todo aquele legado para dentro da plataforma e, a partir dali, ele começar a ser gerenciado dentro da plataforma. Né? Porque as empresas não começam do zero. Né? Claro, existe um histórico. E o que a gente brinca um pouco, ou usa aí como uma referência, a DocuSign criou uma nova categoria, que é a categoria de gestão de contratos. Né? Então, existe a categoria de CRM, existe a categoria de ERP, existe a categoria de vários desses nichos, né? Supply chain. Na parte de gestão de contratos, isso era algo que era muito negligenciado pelas empresas. Né? Não intencionalmente, mas isso acontecia. Né? Então, ele acabava ficando ali. O contrato, ele é um item ou uma solução, vamos chamar assim, que ela passa por diversas áreas. Né? Então, a gente tem a área jurídica, a área de compras, a área comercial, a área financeira também tem que olhar, a área de TI também tem que olhar, porque ele tem cláusulas respectivas a cada uma dessas áreas, porque ele representa a nossa empresa. Né? Então, cada área costumava ter, muitas vezes, a sua tecnologia, a sua solução. E aí você tinha um monte de silos dentro das empresas, e é o que acontece em muitos casos. Compras tem o seu sistema de gestão de contratos, o jurídico tem o seu, a área comercial, muitas vezes, ela acaba sendo refém. E o que a gente traz para o mercado é justamente uma plataforma única que ela cobre todo o ciclo de vida e todas as áreas. E é uma plataforma super colaborativa. Então, cada área ela faz a sua parte dentro de um ciclo de um único contrato ou de um único documento. E você conclui aquilo lá de uma maneira muito colaborativa, com rastreabilidade, onde a gente consegue ver quem fez, quando fez, como fez. Então, a nossa ideia é trazer essa plataforma para as empresas. E nisso, Guido, a gente ganha muita relevância dentro do mundo corporativo. A assinatura eletrônica, e a avançada, ela é um produto muito forte que muitas vezes a gente vai no core business do cliente. Mas muitas empresas ainda tinham uma percepção de um commodity, né? A assinatura eletrônica. Então, é mais fácil de trocar, que a gente pouco se envolvia em discussões tão estratégicas.
Quando a gente entra nessa nova categoria, a gente começa a ganhar muita relevância nas conversas com o C-Level, né? Porque a Sim. gente passa a ter um papel muito crítico dentro da operação das empresas. Exatamente. Você estava falando aí, eu estava pensando aqui. Normalmente, né, você vai me confirmar isso ou não, quando você assina um contrato, as partes todas assinaram, você joga para lá e fala, contrato assinado, Isso. o projeto está rodando, Perfeito. qualquer coisa manda para o jurídico. É isso aí. Né? Qualquer coisa jurídico que se vire. Exato. Não é? É isso. Quer dizer, esse teu processo que vocês estão implantando agora muda essa visão, né? Totalmente. E é exatamente isso que você falou, Guido. Assim, e não é nem fica para o jurídico, é ninguém mais olha para aquele documento. Né? Tá rodando o projeto lá, Exato, assinamos, tá tudo exato. assinado. Tá... Então perde-se referência e você... Assim, a importância de contratos dentro de um mundo corporativo ela é vital, porque todas as relações da empresa com o mundo externo, fornecedores, clientes, são baseadas em contratos. Sim, sem dúvida. Tudo regido por contrato. Né? Então, olha a importância que um contrato tem dentro da vida útil de uma empresa, né? E o quanto que a gente tem de risco ali. Né? Então, a hora que você traz uma plataforma dessa, você consegue ter o controle do que está acontecendo pós-assinatura daquele contrato. Né? Então, a gente consegue entender quais são os gatilhos que aquele contrato está gerando, Sim. quais são os riscos que aquele contrato está trazendo, quais são as cláusulas não cumpridas que aquele contrato está sofrendo, para que possa tomar ações. Queira ou não queira, acontece. Né? Acontece, e acontece muito. Até nem por maldade, né? Quer dizer, no vai da valsa ali no dia a dia e tudo Perfeito. Mais, pode acontecer. Exato, não é intencional, mas há projetos entregáveis, muitas vezes, eles sofrem influências de variáveis não controláveis, que são prazos, que são terceiros, que a gente não consegue ter uma gestão sobre, muitas vezes. Exatamente. Então, ali, sem dúvida, a gente traz um pouco mais de controle, inclusive para multas, se precisa aplicar uma multa depois daquele contrato. Sim. Muitas vezes não se olha para aquilo e você perde uma oportunidade de buscar um gap, eventualmente, daquele contrato de execução dele, numa multa que não foi cobrada, num SLA que não foi cumprido. Sim. Né? E aí, quando você fala de... a gente fala um pouco de perdas, né? A Deloitte fez um estudo recente para nós, e o dado levantado foi que aproximadamente 2 trilhões de dólares é o valor perdido numa má gestão de contrato. Cara, maior que o PIB do Brasil. Exato. Então, assim, olha o tamanho da oportunidade... Isso só lá nos Estados Unidos ou mundialmente? Não, mundial. Ah, isso mundial. Globalmente. Então, quando a gente fala disso, é porque várias desses temas que a gente comentou agora, né, é uma falta de um controle, uma falta de uma gestão para aplicação de eventuais multas. Quanto que eu tenho de pessoas alocadas numa análise de contratos que tem que ficar procurando contratos para entender o que está acontecendo em determinado contrato. A produtividade, o nível de... A taxa de conversão, quando eu consigo trazer uma agilidade na gestão e na criação do contrato, para um cliente final, eu estou acelerando a conversão daquela venda. Né? Então, eu faço aquilo muito mais rápido, com um SLA mais reduzido, e eu garanto uma assertividade maior na conversão de clientes. Então, com isso, esse é um pouco do estudo da Deloitte, são as pontas comercial, de compras, interna, de produtividade, ganho de eficiência, que a gente consegue capturar, e é essa oportunidade que a DocuSign está em busca desse tamanho de mercado. Entendi. Vocês atendem pequena empresa também ou é só com grandes corporações? Os teus clientes chegam até você? Qualquer cliente pode comprar uma... É assinatura que chama? Não. Hoje, como era uma solução praticamente única de assinatura eletrônica, podia ser, mas hoje a gente chama de subscrição, né? Que é uma subscrição de um software. Seja o software de gestão de contratos, seja o software de assinatura. Né? Então, eu lidero a área de enterprise. Né? Então, a gente tem duas grandes áreas dentro da DocuSign Brasil, América Latina. Né? Então, a gente tem a área de CBU, que são clientes de SMB,
Tá. E a gente tem a área de EBU, que são clientes enterprise. Tá. Acima de 2.000 colaboradores, mais Sim, ou menos, sim. a gente faz essa divisão. Sim, né? Então, a gente tem dentro do mundo de SMB um número muito relevante de clientes. Então, a gente tem um Claro. motion super forte de clientes que trabalham e é das mais diversas formas que ele chega até nós. Ele pode chegar via um inbound, ou seja, alguém interessado, liga, procura, entra em contato. A gente tem um time que faz prospecção, obviamente, e a gente tem um time comercial que faz o atendimento aos clientes. Então, isso dentro de SMB. Em EBU, que a gente chama, a gente tem também um modelo parecido, mas acaba que esse inbound é um pouco mais reduzido e a gente tem um time como essas diversas corporações que trabalham para a gente poder desenvolver projetos em conjunto. Né? Então, a gente senta com o cliente, entende as dores, entende os desafios e a gente monta ali com ele um roadmap de projeto para a gente mostrar como que a gente pode entregar para ele o resultado para atender aquela dor, né? E tem muita implementação pontual aí, exclusiva só de clientes, assim, existe isso também? Como assim, implementação pontual que você diz? Prêt-à-porter, um cliente é grandão, Sim. Tá? Pega um cliente com 10 mil, 20 mil funcionários, ela atende, exporta e tudo mais. Ela precisa de uma necessidade que vocês tem que adaptar algum software, vocês fazem isso também? Sim, a gente faz. Então, hoje, dentro da estrutura, a gente tem uma área de Professional Services, que é a área de consultoria da DocuSign. Tá. Então, a gente tem a área de software, venda de licenciamento, né? E a gente tem a área de Professional Services. A grande maioria dos projetos da DocuSign são projetos simples, são projetos rápidos. Sim. Né? A gente tem uma plataforma low code, então eu já vim de empresas aí bastante complexas de implementação no passado e exigem um nível de esforço e recurso do próprio cliente bastante elevado. Na DocuSign, por serem soluções mais simples, menos complexas, a gente consegue entregar algo com um esforço reduzido, né? Uma plataforma low code, então é muito mais simples da gente criar o template para o cliente, para fazer um setup daquele projeto, criando um ambiente inicial, e o cliente poder dar manutenção daquilo dentro da sua própria estrutura, sem que ele precise, porque um grande receio do cliente é: eu vou comprar isso e eu vou virar dependente de você. Né? Depois eu vou precisar do seu time e eu vou ter que pagar uma conta eterna para o seu time ficar fazendo os ajustes e alterações. E não é o caso. Né? Então, hoje a gente consegue fazer aí de uma maneira bastante enxuta, né? Entregando o projeto. Existem projetos mais complexos e mais simples, claro, isso não tem como negar, né? Mas a gente consegue fazer um trabalho aí, bastante razoável, vamos dizer assim, com relação a esforço de implementação e investimento. Entendi. Para vocês hoje, qual os 3 maiores mercados hoje, enterprise, vai? Para você. Não precisa citar nome de empresa, você pode falar o setor da economia, né? Eu diria para você que o mercado financeiro seguradoras, assim, são 2... Seguradoras de saúde, tudo? De qualquer setor, de né? qualquer setor, tá? Então, financeiro e seguradoras, que inclusive eu tenho uma diretoria específica para cuidar disso, é um mercado muito forte, né? Tem um volume muito grande e demanda muito da nossa plataforma. Tá? É um perfil de empresa que tem muita oportunidade para buscar ganho de eficiência, automação, digitalização. Né? E o volume de processos e de transações é muito alto. Tá? A gente tem também no segmento de manufatura, ali também um volume bem interessante de clientes, e manufatura de uma maneira bem ampla. Bem ampla, né? Isso. Agro, não? Agro tem também. A gente tem bastante agro, tem cooperativas agro também, um segmento bem forte nosso. São fortes, E varejo de bens de consumo também jogando um papel bem importante ali dentro da nossa receita e da rede de clientes. Tá? Eu diria para você que esses são os 3 principais. Mas hoje a gente não tem uma restrição a algum tipo de segmento. Né? Não, nem pode. Né? Existem soluções que elas são mais nichadas, mais direcionadas para algum tipo. No nosso caso, a gente é muito cross. Né? Então, a gente atende mais áreas específicas dentro dessas empresas do que uma operação específica ou uma área específica. Então, com isso, a gente consegue ser cross e atender qualquer tipo de empresa, de tamanhos variados e de segmentos variados. Eu acho que quem demanda também são contratos grandes de tecnologia, né? Também. É forte também, né? Principalmente cloud, por exemplo, né? Exato. Assim, nesse caso, porque a gente está falando de tamanho de contrato e não necessariamente volume de contrato. Então, quando a gente fala de tamanho,
ele é mais um número dentro de um contrato Sim. que, para a plataforma, ela trata como mais um documento. Então, a gente pode ter ali, lado a lado, um vai exigir talvez uma dificuldade maior na gestão, na revisão, um número de pessoas envolvidas muito maior. Então, para o lado do cliente, isso vai consumir um pouco mais. Para nós, a plataforma trata como mais um tipo de contrato. Né? Então, eles são equivalentes, só exige uma complexidade maior. Mas para as empresas, traz um ganho brutal de você trazer uma automação para um contrato super complexo, que exige rastreabilidade, que exige... Quem aprovou, né, essa cláusula? Então, a gente guarda. É 100% rastreável, você sabe quem fez, quando fez, quem autorizou. Então, e DocuSign, hoje, a gente tem ali... eu diria para você que é uma das plataformas mais seguras do nosso segmento, no sentido de certificações que a gente tem, criptografia de dados, todas as... Eu ia te perguntar mesmo, como é que fica a segurança de dados aí? Então, nós nunca tivemos nenhum vazamento, nenhuma invasão, né, nos nossos data centers. Então, hoje a gente tem um nível de segurança muito alto, né? E às vezes os clientes têm uma percepção eventual de tem um preço um pouco mais alto, mas na verdade o que a gente entrega é um nível de segurança, de compliance e governança que o cliente nunca vai ter problema, né? Então a gente olha para esse lado de segurança e governança muito forte. E o mercado... São dois, na verdade, né? O mercado de startups e o mercado de autônomos, que também assinam contratos, né? Como todo mundo. Sim. Quer dizer, não é a tua área, porque a tua área é enterprise, né? Mas você pode falar alguma coisa, por exemplo, de startups e esse mercado de... Sim. Eu diria para você que todo tipo de empresa, Guido, ele é elegível a ser um cliente do DocuSign. Tá? Inclusive pessoas físicas que fazem alguns tipos de negócio transacionando alguma operação. Sim. Tá? Então, qualquer um é elegível e muito bem-vindo por nós para ser nosso cliente. Tá? Então, startups, sem dúvida, existem as startups muito recentes e as startups que cresceram como startup, que estão gigantes hoje em dia e que são ou clientes já muito maduros da nossa plataforma ou clientes potenciais, sem dúvida. Porque eu estou olhando muito para a parte de assinatura, por enquanto, que foi a sua pergunta, tá? Para a parte de assinatura eletrônica. Sim. Então, eles têm ali o mesmo nível de entrega que os outros clientes grandes vão ter, talvez com uma complexidade um pouco menor. Mas a digitalização, ela já é uma realidade, ela não é uma promessa. Então, eu não vejo mais clientes que vão assinar um documento de forma física. Tá? Não. Então, esse é o ponto. Então, a partir daí, todos são. Quando a gente entra nessa nossa categoria de IAM, de CLM, que é a parte de gestão de acordos e contratos... Então, eu queria saber o seguinte, além da assinatura, está assinado, bonitinho, acabou... Aonde vocês vão além disso? Perfeito. Né? Quando eu falei um pouquinho da esteira que a gente cobre ali, falando um pouco sobre o DocuSign, a nossa visão foi entregar uma plataforma que a gente pudesse fazer todo o ciclo de vida da gestão de um contrato ou acordo. E por que eu reforço muito acordo, Guido? Porque não necessariamente é um contrato, né? Sim. Um acordo, uma minuta, um documento, muitas vezes ele não precisa ser assinado entre duas partes, né? Eu posso fazer um NDA, ele não é um contrato, ele é simplesmente um acordo, um documento. Eu posso fazer um onboarding de um funcionário que vai exigir uma documentação e um fluxo, também ele é um acordo ou um contrato. Então, qualquer ciclo que exija um documento, um contrato que precisa passar por várias etapas. Então, a gente tem a etapa da criação. Né? Então, a etapa da criação é como que as empresas fazem hoje em dia. Muitas vezes elas vão pegar um documento e alguém vai criar ou de um template pré-existente ou eles vão criar do zero. Né? Um novo documento, então eles vão lá, abrem um Word, vão copiar de algum lugar que já existe, vão criar, vão revisar o documento, né? Aí depois tem toda a parte de trocas, né? Então depois que eu assinei aquele documento, eu tenho que fazer a troca entre aquele documento para eu ver aceita, não aceita, discussão de cláusulas, né? Então, como é que é feito isso hoje? E-mail.
Sim. né? E-mails infindáveis que Nossa, vão e vêm entre as partes para que a gente possa fazer ali, as partes façam a sua revisão. Não concordo com isso, faz aquele comentário no Word, né? Ele apaga ali, risca no Word ou no Google Docs para fazer ali, faz os seus comentários, vai, volta por e-mail, e-mails que se perdem, você não sabe mais que versão que está, quem aprovou. Se a pessoa é mal intencionada, ela pode eventualmente apagar aquele track changes. Sim. E mudar alguma coisa e mandar. Sim. Até você achar. Então, essa é uma outra parte. Aí depois assina, então as empresas tinham que pegar aquilo lá, mandar para uma plataforma de assinatura, carregar na plataforma, enviar, voltar e fazer alguma coisa com aquele contrato que o que você falou no começo, que muitas vezes ficava esquecido. Guardava num arquivo lá, num local de repositório dos clientes. O que a gente faz? A gente subsidia o cliente desde a criação daquela minuta e daquele documento. Então, a gente hoje oferece plataformas de integração, a gente tem uma camada de integração com várias plataformas de mercado. Então, hoje a gente já tem com todas as plataformas de CRM mais conhecidas de mercado, ERP, procurement, então qualquer solução. O contrato é gerado a partir de algum ato, né? Então, a gente pode trazer aqueles dados automaticamente para uma minuta pré-definida em tempo de projeto e você cria aquele contrato automaticamente. Tá? Então, ele vem de sistemas distintos e ele cria aquele contrato automaticamente. Então, a nossa tecnologia já elimina aquela primeira parte que eu te comentei. Alguém criar, redigir, fazer um pedido para alguém criar um contrato. A segunda, que é a revisão, dentro da nossa plataforma, a gente tem uma tecnologia que online as partes podem fazer a revisão daquele documento e você tem 100% de rastreabilidade e colaboração da revisão daquele documento. Então, se alguém apagar, vai aparecer que aquilo foi apagado porque na versão original não tinha, né? Depois você faz toda a parte de revisão. Eu aprovo, eu não aprovo. Quero comentários do financeiro. O financeiro precisa dizer se essa cláusula de pagamento eu posso exercer. Então, você põe um @financeiro, o financeiro vai lá e faz os comentários dele. Então, num único local, você consegue fazer toda essa colaboração e gerar uma versão final. Você consegue ver versionamentos, quantas versões eu tive que gerar. Você não precisa mais mandar por e-mail. Então, a gente faz toda essa parte virar algo muito mais automatizado e colaborativo. A partir daí, gerei a versão final, enviar para assinatura. Da própria solução, já dispara um fluxo de assinatura. A partir dali, que é uma parte super estratégica, é o analítico e o repositório. Então, aquilo que foi assinado, ele vira algo vivo para eu poder ter controle de quanto tempo que esse contrato demora para expirar, alertas, eu preciso fazer alertas a cada tanto tempo para eu poder sensibilizar as áreas responsáveis. Depois que eu fechei um contrato, eu preciso que o financeiro receba um alerta ou eu sensibilize o meu sistema SAP, por exemplo, para eu poder fazer com que eu abram contas a receber ou a pagar daquele contrato. Então, você consegue criar vida naquilo para aquilo não seja um arquivo estático que acabou e depois todo mundo trabalha de forma manual. E tudo isso, eu me estendi um pouco na resposta, você me desculpe aqui, mas a gente tem toda uma camada analítica com relatórios que provém para os clientes aonde eu estou, qual o volume de contratos que eu tenho assinado, quantos eu tenho parados, quais quebraram o meu SLA, quais que eu estou atrasado, quais têm cláusula de risco que eu preciso alterar, porque elas são do ano passado e eu preciso fazer o ajuste naquelas cláusulas, vencimento, correção monetária. Então, tudo isso traz aí uma vida para esse tipo de contratos e documentos. Então, essa é a esteira, Guido, para onde a gente vai. Entendi. A gente veio para essa camada. Para a gente finalizar, obviamente, tudo isso é uma jornada que veio vindo desde a criação da DocuSign, veio vindo e hoje está nesse pé. Perfeito. Né? Qual foi a etapa que você considera a mais importante ou essa que vocês lançaram ontem, dia 30 de setembro, é a mais importante para o futuro, por exemplo? É uma boa pergunta, né? E eu entendo que cada um tem a sua época e os seus motivadores, né? Porque talvez essa categoria lançada ontem ou o próprio CLM talvez não tivesse o mercado se ele fosse lançado há 10 anos atrás. E nem a tecnologia, provavelmente. Né? Então, a maturidade dos clientes, talvez ela não tivesse no nível adequado para a gente poder lançar. Mas, sem dúvida, por ser uma evolução,
eu diria que essa é a nossa categoria mais importante, que vai transformar a DocuSign como uma empresa de gestão inteligente de acordos e contratos, o que a assinatura está embutida nela. Mas a gente ganha corpo, ganha relevância no mercado para que a gente se torne uma empresa de tecnologia B2B com relevância para o C-level de todas as empresas, Entendi. atacando um problema de negócio real. Entendi. É só mais uma que me ocorreu aqui. Claro. Você é América Latina ou Brasil? Eu sou Brasil. Você é Brasil? Sou Brasil. Então você pode falar o que eu vou te perguntar. Posso. A importância do Brasil para a DocuSign. Olha, Guido, hoje o mercado internacional representa... A gente não divulga números isolados, mas o mercado internacional ele representa 28% do faturamento global da DocuSign. Tá? Então, e isso vem crescendo. O mercado americano ele é um mercado extremamente forte, Sim. mas, de certa forma, mais maduro. Então, a curva de crescimento dele vai ser mais reduzido naturalmente. Claro. Né? O mercado internacional, então regiões como Latam, Ásia-Pacífico e Europa, elas estão contribuindo muito com o crescimento. Então, certamente, daqui para frente, os mercados internacionais vão contribuir muito para esse crescimento acelerado que a DocuSign vem buscando e se comprometendo com o mercado. Tá bom. Quero agradecer bastante o tempo que se dedicou para mim aqui. Estou à disposição. Mais para frente a gente vai fazer outro podcast. Obrigado, Guido. Obrigado por abrir essa oportunidade para a gente falar um pouquinho, contar um pouco de DocuSign, pelas perguntas, para a gente poder abrir um pouco para o mercado, né, a nossa estratégia, a plataforma, a solução. Foi super legal. Conte comigo sempre que precisar. O próximo convite, estou por aí com o maior prazer. Tá legal, obrigado. Tá bom. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. E eu estou aqui nos estúdios Vida Moderna em São Paulo, que você acessa em www.vidamoderna.com.br/estúdios Vida Moderna, só para você dar uma olhadinha lá. E se você quiser fazer seu podcast, você pode vir para cá que nós vamos te atender muito bem. E eu termino todo o podcast com essa seguinte frase: além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. Tchau.